Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 4 de maio. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira. E Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Então, Roboão ficou com 2 tribos, as de Judá e de Benjamim, que foi o reino sul. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá, corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús, Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas mulheres. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Capítulo 12, do segundo livro das Crônicas. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele
todo o Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias reina e peleja contra Jeroboão. Capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão, e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão.
E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdote como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor, cada manhã e cada tarde, holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 4 de maio. Eu tenho dito sempre em algumas gravações que é muito importante você conhecer a história dos 40 reis que reinaram, 20 em Judá, Reino Sul, e 20 reis no Reino Norte, Israel. Eu também tenho dito que eu não entendia o porquê que havia essa divisão, porquê que enquanto um rei em Judá reinava outro em Israel. Eu fazia uma confusão na minha cabeça muito grande, até que eu procurei estudar e entendi a divisão dos dois reinos. Eu sempre digo, que o reino foi unido foi um reino só durante o reinado de Saul, que foram 40 anos, durante o reinado de Davi, que foram 40 anos, durante o reino de Salomão, que foram 40 anos. Quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu
o trono, o reinado, foi quando houve a divisão, que Jeroboão ficou com 10 tribos do reino norte e Roboão ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá. E aí ficou o reino dividido e havia contendas, brigas entre os 2 reinos. Então eu perguntava, mas qual rei que é da parte de Deus? Todos eles eram, só que eles desobedeciam a Deus, tornaram-se idólatras, e tudo o que você está ouvindo na história dos reis de Israel e Judá. Se você acompanhar, você vai ver que a maioria deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, em meu site de estudos bíblicos, em outros temas, você encontra ali a história dos reis de Israel e Judá. Seria muito interessante você, quando tiver um tempinho, dar uma olhada lá no meu site neusabaldini.com e conheça a história dos reis de Israel. Você vai aprender um pouquinho mais, como eu aprendi. Se você já sabe, amém, mas a Bíblia a gente aprende todos os dias, né? Todos os dias, quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos algo diferente e algo novo. Então eu quero te abençoar e desejar que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu te espero na próxima gravação. Se assim Deus permitir, estarei gravando o dia 5 de maio. Deus te abençoe, um grande abraço e obrigada por me ouvir.